Olá, pessoal. Estamos aqui reunidos hoje para observar os rituais finais do ano de Natal, Ano Novo, e também para falar sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho. Esse é o podcast Eu Quero Ver o Filme, o melhor podcast do planeta. O mais... Bom, o Alexandre vai falar alguma coisa mais engraçada do que eu, então eu vou me poupar no momento. A gente tá aqui hoje para fazer o nosso último episódio do ano. E no ritmo de Natal já, que é depois daqui a 2 dias, basicamente. É, exatamente daqui a 2 dias, porque hoje é sexta-feira. Uhum. Natal dia 24. Isso. E esse vai ser, eu já vou avisar agora, esse é o último episódio do ano. Semana que vem vocês vão ver ali, a gente tem episódios de premiação que já foram gravados, e daí a gente viu filmes que a gente gostaria de ter incluído na lista, mas não falamos no episódio, então agora é azar do goleiro. É isso que temos para o momento. E, enfim, acho que os planos do ano que vem eu falo no final do episódio para manter as pessoas engajadas. Me disseram que é bom tu criar um clima, mas se tu não... Eu sei que mais de 51% das pessoas que nos assistem não estão inscritos. Então vão lá, cliquem nos botões todos, porque a gente faz coisas divertidas sobre cinema aqui, então acho que vale a pena. E sem mais delongas, eu tô aqui com o meu amigo Leonardo Wittmann. Olá, pessoal. E bom Natal antecipado. Isso. Eu tenho uma pergunta para fazer. Antecipado, faça. Por acaso a Bibiana e o Alexandre pintaram as paredes do apartamento de roxo? Não. Não, porque no meu vídeo as paredes da Bibiana parecem roxo. Ah, não, agora estão cinzas de novo. É que ela mudou de câmera, então ela tá com uma tonalidade um pouco diferente. É falha técnica. Leonardo chamando a atenção das falhas do podcast. Sempre uma boa coisa. Leonardo é desagradável, né, Leonardo? Não, eu só fiz uma pergunta estética. Também comigo, o meu bom amigo Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais abençoada do convento. E como é final de ano, né, aproveitando o tema do filme aqui, a ambientação do filme, eu digo Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año e felicidade. Isso aí. Ai, meu Deus. O Alexandre é maravilhoso. Tem que completar. Também entre nós, a minha grande amiga minha grande amiga, vírgula. Porque vai ficar óbvio. Irmã Bibiana. Lá. Pessoal, nossa, que desafinado, né? Lá. Lá. É, porque Feliz Natal, pô. Claro, Feliz Natal é pra vocês. a risada do Papai Noel. Eu captei. É. E fechando o nosso grande elenco, Wagner Nascimento. Então é Natal. Ele que chorou vendo Godzilla. Esqueci essa música. E o que você fez, o ano termina e nasce outra vez. Chega, eu não aguento mais, último episódio do ano. Não aguenta mais. Nossa! Não, tô cansado. Eu tô só o pó. Assim, eu cheguei no fim desse ano, assim, só o pó. Chega. Tu diria que o Guerreiro tá cansado? Cansadíssimo. Férias. Eu sou o pó assoprado, então. O Wagner chega reclamando do podcast ao vivo, né? Não é do podcast, é do ano. É do ano. Esse ano foi cansativo. Falou chega. Não, chega do podcast por esse ano. Ano que vem. Eu quero fazer uma observação aqui para os meus amigos, que o Rafael falou no começo ali, mas eu acho que vale falar que na amigos? real, Rafael, que eu acho que vocês colocariam Godzilla -1 na lista de vocês, é isso que tu quis dizer, né? Com certeza, certamente. Então, a gente assistiu o Godzilla -1 alguns dias antes da gravação desse episódio, mais corretamente um dia antes da gravação desse episódio, e eu me arrependi redondamente da minha lista. Eu mudaria várias coisas já. Porque ele certamente estaria no topo dela. Spoilers. Mas como a gente fez as premiações antes, é azar, acontece. Faz parte.
Mas ficou Verdade. bem lembrado, Alexandre. E hoje é o primeiro episódio que eu gravo na história desse podcast, no qual eu jantei antes de gravar. Nossa, ficou cedo. Jantei super cedo. Meu primo chegou de viagem, daí a gente, daqui perto de casa, tem um cachorro-quente embaixo, no viaduto da Carlos Gomes com a perimetral ali. Tem um cachorro-quente ali, que eu nunca fui. É do lado da minha casa e eu nunca fui. Daí meu primo chegou e disse, eu tô com fome. E a gente, 6 da tarde, a gente se olhou e disse, provavelmente tá fechando ali, vamos correr e ver qual é que era aquele cachorro-quente. E eu posso dizer, o cachorro-quente da esquina da minha casa é muito bom. Vale a pena. Não tem o gosto que eu prefiro de cachorro-quente, que é o da República. É o melhor cachorro-quente do planeta. Mas esse é um bom segundo colocado. Ainda existe esse daí? Claro. Acho que existe. Tradicionalíssimo de Porto Alegre. Eu não sei como é que se pede. Ele tinha uma época de entrega pelo Speed Lanches. Aliás, pra quem não é de Porto Alegre agora, tá não entendendo nada. Mas também não faz diferença. A gente fazia pedidos pelo Speed Lanches, agora eu não sei mais se tem de entrega. Não faz diferença. Pra quem não é de Porto Alegre, foda-se você. Fiquei sabendo de cultura porto-alegrense. É importante, é interessante. É importante. Eu já sofro demais nessa cidade, então dane-se vocês também. Quando a gente ouve mídia de outras cidades, eles falam coisas de produto interno e não tá nem aí. Por que os gaúchos têm que pedir desculpa? Se fosse lugar comum. São Paulo, não sei o quê. Eu morei em São Paulo, Fui um final de semana, mal conheço a Paulista, vai te catar. Falando de praia e coisa e tal. Eu nunca vi uma praia na minha vida. Falando em produto interno, qual filme a gente vai discutir hoje? O Leonardo tentando botar de volta dos trilhos. Eu queria falar mais 5 coisas diferentes que aconteceram, mas ok. Não, pode falar. Não, agora eu tô chateado contigo. Agora azedou. Estamos aqui reunidos, esse é o episódio número 86. E vocês notam pelo clima de último dia de aula que a gente tá disperso e pensando já em férias. A gente precisa. Isso aqui, eu vou falar do ar mesmo, azar. É divertido de fazer, mas não deixa de ser trabalho, então até certo ponto, assim, então gera um certo estresse, gera um certo... que é bom ter um tempinho pra se... papel. É bom ter um tempo pra se recuperar até das coisas que a gente gosta, às vezes. Mas enfim, esse episódio número 86, nós vamos falar do filme Hermana Muerte, ou A Irmã Morte, ou mais um filme de freira, de terror, de 2023. Pois é, mais um, pra assombrar o Leonardo. Nas últimas 2 semanas eu vi 3 filmes com freiras e assombrações. Olha aí. Esse filme de 2023, pra quem não sabe, a gente reservou dezembro pra pegar filmes esquecidos que saíram, que a gente queria ver e não tinha visto ainda, por algum motivo ou por outro, ou que algum de nós viu e achou interessante mostrar pros outros, enfim. E acabamos chegando nesse filme, eu aviso agora, nós vamos fazer spoiler do filme inteiro, vamos contar inclusive o final surpreendente que esse filme tem. A grande reviravolta final, que eu não esperava e fiquei gritando com a TV quando aconteceu, mas enfim. A partir desse ponto, a gente vai falar tudo sem vergonha e papas na língua, ou cidadãos quem, ou nenhum de nós vai se furtar de falar coisas. Então, se alguém tem mais alguma coisa pra falar a respeito de assuntos pré-podcast, coisa e tal, fale agora, porque eu vou entrar no episódio, daí ninguém mais para esse trem. Não tem mais pré-podcast, porque o Leonardo não deixa. É verdade. É isso aí. A gente podia falar de assuntos mais interessantes, a gente podia falar de coisas... mais interessantes que esse filme? Coisas que aconteceram no mundo à nossa volta. Mas enfim, eu vou só checar se o microfone tá dando ruído, porque eu tô suspeitando uma coisa aqui. Não, tá tudo bem. Ok, eu não vou gritar nada disso também, vocês vão ouvir esse filme que é dirigido por Paco Plaza, que também dirigiu Rec 2, Rec 3 Gênesis, uma obra-prima pouco vista, eu acho. Talvez o meu favorito dos Recs, apesar de não ser o melhor filme. E Verônica, um filme que é extremamente importante pra hoje, inclusive. No final vocês vão saber. Sim. A irmã Narcisa, uma novata freira e ex-celebridade infantil, por participar de milagres, se junta a um convento / escola para jovens meninas. Coisas estranhas acontecem, como ela ser mal recebida pela madre superior, e coisas menos estranhas acontecem, como bolas de gude que rolam sozinhas, e o pior jogo de forca do mundo aparece na parede do corredor. Dentre fantasmas de banheiras que cortam cabelos, um confessionário que forca uma menina e um sonho de comer
doces oculares, Narcisa fica cega e liberta o espírito da freira Socorro, que se vinga dos responsáveis do convento, que acobertaram os crimes que a vitimaram no passado. Anos depois, Narcisa, agora uma senhora idosa e cega, chega para lecionar na sala de aula da Verônica, do filme Verônica, onde recebe o apelido de Irmã Morte. E esse filme é, na verdade, uma prequela de Verônica. E se tu não viu Verônica, vai ver, porque é um filme bem melhor que esse. Bah? Eu fui descobrir isso depois também, desse rolê da Verônica. Eu também. Mas eu não sabia, né, a relação. Agora as coisas fazem um pouco mais sentido. O final, a última cena fez sentido depois, né? É porque esse filme não tem um final, mas enfim. Alexandre, apesar desse filme não ter final, ele tem curiosidades? Tem pouquíssimas, cara. Tem bem poucas, mas vamos lá. Curiosidades do... Pô, mas a minha transition foi matadora. Eu ia falar sensacional, isso. Sensacional. Ótima, Rafa. Ótimo gancho. A custódia toda hoje. E na real, cara, tem poucas curiosidades, e uma delas tu já falou, que Irmã Morte é uma prequela do filme Verônica, de 2017. A trama que acompanha as experiências paranormais de uma noviça matriculada como professora em um convento que funcionava como escola para meninas na década de 40 na Espanha. Tá. Outra curiosidade bem simples, é que o filme estreou mundialmente no 56º Festival de Cinema de Sitges, né, que é um festival de cinema mais focado em filmes fantásticos, né? Festival de cinema fantástico. Em 5 de outubro de 2023, e depois foi lançado na Netflix em 27 de outubro de 2023. Então ele lançou mundialmente no festival e logo entrou para streaming, né? Provavelmente só fez uma premiere e o plano já era streaming direto. E a última curiosidade é sobre o nome Narcisa, né? Que é a forma feminina de Narciso, uma forma latinizada do grego Narcissos, possivelmente derivada de narque, que significa sono, dormência, e, bom, tem todo aquele mito do Narciso, né? A curiosidade aqui é gigante, tô com preguiça de ler, não vou ler. Eu pensei em tudo. narcotráfico, eu fiquei bem... Curiosidade cult hoje. O Alexandre foi fundo. Não, eu não, o IMDb. Não, créditos Alexandre, IMDb. se eu te dou o crédito, tu aceita. Não, créditos indevidos, cara. Exatamente. É tu que trabalha comigo, não é o IMDb. Trabalha. O IMDb também trabalha pra ti. Não, isso certamente não. Sim. Mas eu acho que a gente interrompeu o Alexandre. Alexandre, tinha mais alguma coisa? Não, é só isso. São pouquíssimas curiosidades mesmo. Então... Muito boa sinopse. Obrigado. Vamos tirar no chapéu. Então, Wagner, tu que foi, acho que o primeiro de nós que assistiu, pelo menos que eu tenha conhecimento. Tu assistiu na sexta-feira passada, né? Sim. Então... Eu assisti antes do Leonel. Sim, eu vi hoje de manhã. Eu acordei às 8 da manhã pra ver a Freira do Mal. A Freira 2. A Freira 2,5. Que seria uma sessão maravilhosa com esse filme, né? A Freira 2 e... Esse fica pro final do episódio, né? Eu tô falando. Mas tem planos... Enfim, eu vou falar isso depois. Wagner, o que tu achou do Irmã Morte? No geral, em linhas gerais. Eu não tava com expectativas muito altas pra esse filme, assim, né? Tipo, não tem nada mais batido do que filme de terror em convento, com freira e tal. Eu tava lá muito animado. E, cara, eu gosto de momentos desse filme, assim. Eu gosto de cenas. Gosto particularmente do final dele ali, quando tem... do clímax do filme, né? A partir da morte lá da Rosa, eu acho, né? Da personagem da Rosa. O filme cresce muito, assim. Eu fico, uau! Agora sim, né? Mas... isso eu acho surpreendente até, né? Porque geralmente essas histórias têm mistério e decaem, né? Quando é revelado o que aconteceu. E nessa, não, eu gostei muito, assim, da revelação e do clímax do filme. Mas o início eu acho ele lento, assim. Eu não acho cansativo, em nenhum momento fiquei cansado, até porque é um filme curto, né? Tem 1h30. Mas eu acho meio arrastado. Eu penso que... Acho que o Paco Plaza tem um problema com o roteiro, assim. Acho que ele tem que se cercar de roteiristas melhores, né? Eu acho que um filme que eu assisti dele de 2021, A Avó, eu senti isso, assim, de que
são filmes que poderiam ser bem melhores, sabe? Eu acho que poderia aprofundar mais aquela discussão a própria questão da menina santa, né? Daquele milagre que aconteceu, que é jogado, né? Aparece só no início, quando ela chega no convento e todo mundo fica impressionado. Acaba não tendo relevância nenhuma para a história. Não tem peso nenhum aquilo. A própria questão da crise de fé dela, né? Ela tem uma ligação com Deus, de fato, ou é o demônio, o que é? Acho que poderia ser explorado melhor. O próprio mistério daquele convento, né? Do que aconteceu no passado, tipo, é jogado no final, assim, né? Tudo aquilo é jogado no final. E aí eu terminei o filme, eu queria que isso fosse explorado desde o início, assim, né? De que fosse explorado, que aquele convento tem uma história macabra, que aconteceu alguma coisa no período da guerra, e a Narcisa tentando descobrir aquilo. As próprias antagonistas, entre aspas, né? A Madre Superiora e a outra freira lá de óculos, não são muito exploradas, o que tornaria a morte delas com um peso muito maior, se fosse. Então, assim, eu fiquei com a sensação de que poderia ser um filme melhor. Assim, eu me surpreendi com o final, eu gosto os pesadelos, eu gosto muito. Eu acho que tem imagens muito legais, a do eclipse, acho que tem imagens muito bacanas, assim. Eu acho que ele não é um filme genérico, tinha tudo para ser. Eu acho que o Paco Plaza é um bom diretor, assim, ele sabe o que está fazendo. Ele é bem filmado, é bem dirigido, tem boas cenas, mas acho que falta ali. Eu acho que o início é muito contido, parece que ele não tem muita confiança no material que ele tem, e aí lá no final ele joga tudo, assim, né? Então vai meio do 8 ao 80. Então, tipo, do que eu gostei muito, mas eu acho que no geral é um filme meio, não vou dizer decepcionante, porque eu não estava esperando muita coisa, mas enfim, acho que poderia ser melhor. Sim. Boa. Bibi, qual foi a tua relação com... Eu sei que tu adora filme de terror, então a gente trouxe mais um pra ti. Não, então, eu mais ou menos assim na linha do Wagner, eu não esperava muita coisa, tá? E eu achei que ia enveredar para um lado do clichê lá do filme de terror, de freira e bababá. E... Olha, eu vou dizer que por eu achar isso e não esperar nada, eu gostei do filme, tá? E tem ali os seus pontos fracos, por exemplo, o Wagner já falou também de explorar, sabe, essa inquietude dela, essa dúvida, se ela está indo pelo caminho certo, quem é que realmente conversa com ela, né? Eu acho que isso daí deveria ser muito mais explorado. E a questão das duas freiras também, sabe? Porque ali no final, tu vê que, né, que principalmente ali a freira de óculos, né, atormentou como é que é o nome dela? A freira que... o nome da freira? Não, Narcisa. Não, atormentou a freira... A Socorro, exato, obrigada. Atormentou a Socorro e logo que a Narcisa entrou, também já sentiu ali uma animosidade, né? Pra cima dela, mas não é muito explorado isso, eu gostaria que fosse mais também. E também gosto, tem umas cenas muito legais. Eu não tomei, né, apesar de ser um filme de terror, eu não tomei muito susto, eu acho que criou ali um clima. E aí, tá, não aconteceu. E eu pensei, eu vou me assustar agora. E não, sabe? Então isso eu gostei bastante, porque não usou do recurso do susto. Gostei bastante. Claro que tem ali às vezes, mas não é toda hora. Isso é muito bom pra mim. E que mais? Tem umas imagens bonitas também, umas imagens fortes. E depois que tu falou isso, pra mim clareou ali o final, porque até quando acabou, eu disse assim, meio desnecessária essa cena final, né? E eu falei, que coisa deslocada, nada a ver. E aí, tá, eu sabia que Verônica, o filme, eu não li nada sobre o filme, nunca vi. Eu sabia que era um filme que já existia, que fazia o... como é que chama? O Link, a prequela. Isso. Que se encaixa, né? Isso, a prequela.
Mas agora tu falando faz todo sentido ali aquele final, porque eu achei extremamente deslocado, enfim. Sim, fica. Por que eu tô vendo adolescentes agora e porque elas chamaram de Irmã Morte e corta. E dei créditos. Música pop, créditos. Aliás, é uma marca do Paco Plaza, né? Aliás, aquela música também totalmente deslocada, aquela trilha Nada a ver. dos créditos. Adorei. Com trilha. Adorei. Mas tu não lembra do final do REC também? A mesma coisa, a mulher é puxada pra baixo da cama, eu acho, e de repente entra uma música pop espanhola, assim, do nada. É a marca do cara, deixa o cara. É a marca do cara. É uma marca ruim, Na tua opinião. que é a correta. Alexandre, Esquisitíssimo. qual foi a tua vibe com esse filme? Pior possível, cara. Não, tô brincando. Tô brincando. O Alexandre agora vai falar: eu tenho saudade desse filme, saudade quando eu não conhecia esse filme. Não, sabe, é que o terror dele não bateu muito assim comigo. Não, tô brincando. Não, eu gostei do filme, eu gostei, quer dizer, em termos, assim. Cara, o que eu vou dizer? Eu acho que ele é um filme de... Eu gosto da ambientação dele, apesar de que eu concordo com o Wagner que a primeira metade dele talvez era um pouco alongada, o tempo um pouquinho dilatado, algumas repetições ali de intenções que a gente já viu aí, da coisa do espírito se manifestando das mesmas formas, assim, mexendo coisas, desenhando na parede. Mas eu gosto... não sabe jogar o jogo da forca. Eu também não sei. Mas repetir a gente não espera. Tu não teve infância. O Paco Plaza eu imagino que tenha tido, não sei. Mas assim, o filme faz algumas coisas que eu acho interessantes. Essa coisa do terror da ambientação sem jumpscare é uma coisa que eu gosto. Claro, eu acho que o recurso do jumpscare, quando bem utilizado, é legal também, mas aqui ele quase não é utilizado nesse filme. Mas o filme faz... que é uma recorrência já desses filmes de convento e filmes que envolvem religião, que é esse contraste entre o sacro e o macabro, que eu acho muito interessante, que ele fica inerente quando tu vê imagens sagradas, assim, imagens de santos, e naquela ambientação é uma coisa meio que tem aquela dubiedade, sabe? É uma coisa que é para simbolizar uma figura positiva de fé, de bondade, mas ao mesmo tempo naquele contexto ali tem enquadramentos, né, e planos que sugerem algo, né, mais macabro. Eu acho isso interessante, sempre me dá um medo, sabe, esse tipo de proposta. Isso eu acho legal, e eu gosto bastante da transição. Fico um pouco confuso, alguns momentos do filme me deixaram confusos, fiquei confuso em relação à protagonista, para saber se ela tinha realmente algo de sobrenatural com ela, né? Ou se é só um simbolismo do filme ali, porque às vezes até parece que me vem uma coisa meio Stranger Things, de duas linhas temporais, de passado e presente ao mesmo tempo, de uma porta estar no passado e outra no presente, que eu fiquei um pouquinho confuso também. Mas eu gosto quando o filme pesa, e esses espíritos, essas sugestões, né, a gente vai descobrindo o que é. E aí realmente a coisa fica... O filme muda de tom totalmente ali pro final, a gente fica sabendo desse trauma gigantesco que teve no passado, que ainda foi reforçado por uma repressão, por uma postura, né, que ainda potencializou mais esse trauma. E isso eu fiquei bem impactado assim, por essa parte final. Acho que é um filme que tem os seus problemas ali também, não me pegou de cara, sabe? Mas foi crescendo aos poucos. Achei isso. Leonardo! Então, eu assisti o filme hoje de manhã também, hoje no dia da gravação. Turma de manhã. Eu assim, no começo eu tava assim numa vibe meio sonolenta, assim, eu não sei se era por causa do filme ou porque eu escolhi ver o filme de manhã, eu acho que eu podia ter escolhido ver em outro momento, assim. Mas depois que realmente entrei no filme, assim, depois que realmente tava ali mobilizado pra assistir, é um filme que eu achei, tipo assim, bem melhor do que eu esperava. É um filme que me surpreendeu bastante, assim. Eu não digo que eu tava com expectativas baixas, eu só tava meio que... Eu não sabia muito o que esperar desse filme, assim, eu não sabia se ia ser um terror mais genérico ou se ia ser uma coisa um pouco mais cult, digamos assim.
Eu vi, acho, o primeiro REC, talvez o segundo, há muito tempo atrás. Eu não conheço muito o trabalho do diretor, do Paco Plaza. Mas eu concordo muito com o que a Bibi falou, assim, o que me chamou a atenção é que esse filme, ele tem pouquíssimos jump scares, por exemplo, pelo menos que eu me lembro. E eu gostei, assim, de não ser um filme que ele quer te dar susto, em primeiro lugar, e ele cria mais um clima, assim, um clima meio de mistério, um clima aterrorizante, mas que não tem susto toda hora, assim, né? Acho que é mais um clima desconfortável, um clima, assim, de construir alguma coisa que lá pro final acaba mais estourando, assim, né? E eu discordo um pouco do Wagner, assim, infelizmente. Porque eu não acho que... Eu não acho que filme de terror com freira seja algo muito batido. Talvez seja um pouco batido hoje em dia, porque a gente Como tem... assim? Em 2 semanas tu viu 3 filmes e tá dizendo que não é batido? Sim, hoje em dia, sim. Não. Hoje em dia a gente tem a Freira, o Freira 1 e 2, daí tem o Conde, mas que não é um filme sobre freira, mas tem uma personagem freira. Leonardo, a gente tá fazendo podcast hoje em dia, a gente não tá nos anos 70. Não. Mas não é... Mas não é uma coisa... Acho que não é uma coisa recorrente na história do cinema ter filme de terror com freiras como protagonistas, assim. Posso estar enganado. Leonardo, o que mais tem é filme de terror usando toda a simbologia cristã, Leonardo. Não, mas com freira... Tá, mas me diz outro filme de terror com freiras. A freira assassina. Que freira assassina? O Exorcista. A órfã. Annabelle. Annabelle não tem freiras? Sim, tem freiras. Freiras demoníacas? Sim. Invocação do Mal 2. O Convento. Tá, enfim. O Exorcista 3. Demônia. Irmã Mary. Irmã Sangrenta, parte 2. Tá, agora tu tá lendo uma... Irmã Krampus. Tá bom, eu retiro o Exorcista. Então. O Tubarão Exorcista. Agora tu tá lendo... Agora tu tá lendo uma lista do MDB. Tá, não, mas enfim, tá. Eu retiro o que eu disse, mas eu gostei do filme. Gostei do filme. Retirar o que você disse, a gente tá... Não, eu retiro, agora eu retiro o que eu disse. Mas eu gostei do filme, ele me surpreendeu bem positivamente, assim. E não sei, acho que eu questiono algumas coisas que até vocês levantaram, assim. Eu não acho que a questão dela, da personagem principal, ter sido meio que uma criança milagre, acaba não tendo relevância no filme. Eu senti que tem, assim. Mas por enquanto é isso. Eu gostei do filme. Pra mim foi uma grata surpresa de final de ano, assim. Claro, não uma baita surpresa, não um filme maravilhoso, mas foi uma grata surpresa, assim. Pra mim foi pra um caminho que eu não esperava. Eu achava que ia ser uma bomba. Eu confesso que eu achei esse filme extremamente frustrante. E agora eu vou pontificar o porquê. Começou me causando uma má impressão, porque o Paco Plaza, por algum motivo, eu não sei se é culpa do Netflix, culpa dele, se foi filmado assim ou se converteram, porque o filme no Netflix, pelo menos no meu Netflix, na minha TV, tá a 30 quadros por segundo, que dá um aspecto de novela pra ele, assim, forte. Não me... Então me chamou muita atenção esse cara, assim, eu já meio... Além de ser uma janela mais quadrada também, né? Mas... Não sei se é 4x3, mas... Mas proporção de tela, isso não me incomoda, eu acho legal. Não, mas é que a proporção de tela juntando com os 30 quadros por segundo dá uma impressão maior. Dá uma impressão mais TV, é verdade. Mais TV. Sim. Pra quem não sabe, quadros por segundo, cinema geralmente se faz a 24, e quando tu filma mais rápido, a gente tem movimentos mais realistas, entre aspas, que tu pega mais detalhes de movimento, só que ao mesmo tempo tu perde um pouco do efeito cinema, que a gente tá muito acostumado a ver imagens a 24 quadros, que são imperfeitas por natureza. Mas enfim, voltando ao que importa, eu achei esse filme, assim, pra mim, é um filme que nada acontece por muito tempo. Ele sugere algumas coisas, mas, tipo, parece que é tudo aleatório. Ele não parece ter um raciocínio por trás das coisas que acontecem, exceto, isso seria uma cena legal de fazer. Porque eu não sinto que tenha um mistério que está sendo solucionado ao longo do filme. Eu não sinto que ela aprendeu coisas até eventualmente ser literalmente mostrado pra ela, apesar de ela ficar cega. Então, assim, é um filme que é um grande nada, e daí aos 48 do segundo tempo ele decide, vamos fazer tudo. Só que daí não tem tempo pra desenvolver tudo, e todas as coisas que eu esperava, assim, no filme por exemplo, um filme de convento com uma escola interna. É uma coisa legal, é um pouco inusual nesse sentido, eu vou até concordar com a coisa que o Leonardo falou, mas retirou. Mas acho que ele tem nexo. Que, tipo, não se viu... Não é tão batido assim esse setting
com crianças e coisa e tal. Tu falou que, eu falei que tem nexo, tu falou que não tem nexo, tu fez uma lista destruindo a minha opinião e agora tu defendendo a minha opinião. Não, eu falei que filmes com terror com freira tem vários. Mas acho que esse aspecto específico desse filme não é tão comum assim. Só que esse filme não se beneficia disso, assim, a gente não tem uma noção de passagem de tempo. A gente não tem noção que a gente, passamos um ano com essa gente. Não tem impressão de nada disso, assim. Esse filme, se passar em uma semana, ou um mês, ou um ano, pode me dizer que ok, a gente viu pedaços ali. E meio que de cara coisas estranhas acontecem, assim, de uma maneira que não fica claro se é por interferência de espíritos ou não. O que, ok, a dubiedade pode funcionar, mas nesse caso, assim, o filme parece que não se decide até o final. E não sei, assim, ficou bem na trave pra mim. Eu tive dificuldade de me envolver muito por isso, assim, é muito tempo sem nada acontecendo. E esse negócio que vocês falam de não ter susto, não que eu vou aqui dizer que eu acho que o filme tinha que ter jumpscare o tempo inteiro, não é isso, mas eu acho que coisas, pelo menos estabelecer o que é o espírito que assombra aquele lugar, seria interessante. E esse filme fracassa até nisso, assim, então eu achei bem difícil de me envolver muito, apesar de que eu gosto da história, gosto até certo ponto das personagens. Tipo, a história que eu digo, no caso, é quando revela lá no final o que aconteceu. É interessante. Eu acho que, assim, as personagens em si interagindo são interessantes de ver. Também são poucas interações, então é uma pena. E as crianças também. A gente conhece uma delas, que é uma chata do inferno, que a amiga dela vai no banheiro e ela fica, mas vamos fazer isso aí. Vamos logo. E a outra, não, mas agora eu não vou conseguir. Não, vai. Mija pra mim. É assim, não consigo também. Mas enfim, esse filme é um grande nada, que daí no final ele tenta fazer alguma coisa e não... Aí já tá acabando. Só que daí, ao invés de acabar a história, ele... Rafael, lembrem desse filme, que é melhor que esse que vocês viram. Rafael, tu precisa de férias, Rafael. Tu realmente precisa de férias. Não mesmo. Eu adoro. Eu acho que as pessoas elas se revelam quando eu estou com ódio. Quando elas estão com ódio. Eu não tô com ódio. Esse Tu tá com raiva. O filme não é nada. Os melhores momentos desse episódio foram desse episódio, do podcast, é ver o Alexandre, que é o Good Vibes, falando mal de filme, e o Rafael, que passou há vários episódios, tá elogiando os filmes, e agora ele diz, esse filme é um nada. A gente viu filmes muito bons ultimamente. O que eu fico puta é que o espírito é um babaca, né? O espírito é babaca. Porque ao invés de se vingar daquelas pessoas que fizeram mal pra ela e pra filha... Não, vai matar a guriazinha que é inocente, entendeu? Vai assombrar a freirinha lá que só quer dar aula. Isso não faz sentido. Isso pode nesse país. Isso é verdade. Eu forcei a minha interpretação do que acontece no final pra escrever na sinopse. Ela se vinga das pessoas responsáveis pra cobertar o crime, porque eu também não entendi por que ia atrás das pessoas do convento, que é parte do crime. Ok, aceito isso, mas tem pessoas muito mais culpadas, tipo... Exato. É um caso de estupro. Vai atrás do estuprador, pelo menos. Exato. Eu acho que é um dos grandes problemas desse filme é que, tipo, realmente é no final que é decidido que é um filme de mistério. Tipo, em nenhum momento é construído ela... Tipo, a freira fala pra ela, né? A de óculos fala, então você está aqui para... Você quer resolver um mistério. Só que antes disso, em nenhum momento... Ela não investiga nada. Ela não investiga nada. Ela acha, por acaso, uma caixa com a foto da irmã Socorro. Não, que essa caixa... Essa caixa aí me revoltou. Peraí, eu vou ter que interromper rápido. Que ela acha uma caixa que é de charutos, na verdade, com um monte de foto e tem um monte de item. É assim, ó, se esse filme fosse um jogo adventure, estilo Monkey Island, tipo Life is Strange... Tu ia encher os bolsos de itens e ficar, aonde eu uso essa chave, aonde eu uso esse negócio, aonde se encaixa esse pendente, sei lá, coisas que estão dentro da caixa. Mas não, ela olha só as fotos, assim, daí tem uma chave, literalmente tem uma chave lá dentro. Ela ok, tem uma chave. Ela nem olha pra chave. Ela não leu nenhuma das cartas, nada. Daí por que a arte do filme coloca as coisas na caixa se elas não vão ser importantes também? Tipo, é só pra ter uma coisa arada? Eu não... Enfim, desculpa. Wagner, pode continuar. Não, eu concordo contigo, assim, por isso que eu acabo... Até eu fico surpreso de eu ter gostado tanto do final do filme, né?
dessa revelação do que aconteceu no passado. Tipo, tirando uma cena inicial que mostra a parede, uma parede com vento cheia de buracos de bala, né? As pessoas foram fuziladas. Tirando aquela cena, nada ali nos diz que aconteceram crimes naquele convento, outros crimes. Sim. Fazendo referência ao estupro, enfim. Né? Então, embora eu tenha gostado muito da revelação, nada do que antecede aquela revelação não tem indícios, né? Então meio que são surpresas, não tem um direcionamento para aquela revelação. Eu nem entendi sequer porque a guria morre. Exato, isso pra mim é uma ponta solta do roteiro, porque tem aquela coisa do se ela escrever o seu nome, você está amaldiçoada. Daí ela escreve rosa no quadro, e por quê? E pra mim isso fica meio solto, sabe? Mas eu discordo que não tenha não tem um mistério, assim. Eu acho que fica estabelecido desde o começo que tem um mistério ali, que ali tem um mistério. Coisas misteriosas acontecem. O filme quer que a gente acredite, mas ele não faz nada pra isso acontecer. Na minha opinião. A cadeira se mexe, o jogo da forca, as gurias dizendo que tem uma menina que habita ali. Isso são alguns indícios de que tem alguma coisa estranha. Sabe? Tem um mistério, mas ela não está nesse convento para fazer essa investigação. Ela simplesmente brotou lá e ela percebeu essas coisas e aí ela foi atrás. Não era o objetivo inicial dela. Sim. Mas tu sabe que essa questão no sentido de que coisas sobrenaturais acontecem, mas depois a gente descobre que está vinculado a um caso real, que é o convento foi invadido. Eu acho que ele peca no sentido assim, essa personagem, a protagonista, está lá tentando descobrir o que aconteceu, qual o motivo desse... Ela não tá lá para isso, porém, quando ela vê coisas, ela deveria começar a investigar, fazer perguntas, daí se indispor com as pessoas, e filmes acontecem assim. E aí no final ela é colocada nesse papel do eu descobri tudo e agora eu vou ajudar esse espírito a se vingar. E tá. Né? Ela vira a turma do Scooby-Doo de uma pessoa só. Mas eu interpreto essa coisa do espírito matar a guria, a Rosa, como um espírito que tá se vingando, um espírito vingativo. Mas se ela sabe de quem ela quer se vingar lá no final do filme, por que ela já não fez isso antes? E por que agora ela precisa ser libertada e antes não precisava? Não sei, mas isso pra mim é meio que uma ferramenta de filme de terror, assim, tem um espírito de uma pessoa que foi injustiçada e agora ela volta com um espírito vingativo e quer matar todo mundo que ela quiser matar porque ela tá braba. Mas se fosse todo mundo indiscriminadamente, eu preferia, sinceramente. Eu acho que, ok, eu concordo que tem esse buraco, eu concordo com vocês que tem esse buraco, mas eu interpreto como um espírito que está raivoso, ponto. E o padre do confessionário, que na primeira cena que aparece, é tipo, esse cara é um tarado, um pervertido, o que tá acontecendo? Porque ele pergunta, você está se punindo corretamente? E ela traz um gato de 9 rabos pra bater nas costas. É uma coisa horrorosa. Assim, o padre a gente percebe que não existe, né? Depois a gente fica sabendo que é o demo, mas antes era... A gente não sabe, mas ele fala coisas muito estranhas no começo. É o demo? Eu também tive essa petição, que é o demo, mas eu não sei se é isso ou se é o espírito da Socorro. Não, eu acho que era o demônio mesmo, porque ele... Enfim, porque eu não tenho uma explicação, mas aquela parte dos olhos e tal... Tem algo meio... Nós somos legião. Assim. Tá. A primeira confissão, tu acha que ali é o demo também? Acho que sim. Acho que sim. Ele fala coisas muito estranhas, tipo, não é coisas que padres normais falam. Ainda mais no confessionário. E é um padre que a gente nunca vê um homem naquele convento, né? A gente não sabe porque... Não é o padre não existe, né? Não tem um homem naquele convento, né? É um convento só de freiras. Mas poderia ser interessante se tivesse um homem que é o cara que faz isso. Que vem... Não, mas acontece, entendeu? Claro, de padre pra rezar missa em convento. Isso aí acontece. Claro. Ele não vai ficar lá, obviamente, porque é lugar só de mulher, mas eles vão. Mas aí que vem minha bronca, sabe? Que acaba sendo mais uma coisa solta no filme. Que a gente aqui tá criando hipóteses e teorias, mas o filme não nos disse nada a respeito disso. Eu acho que a condução da investigação é mal feita. Isso. Porque tem indícios de que há uma investigação. Ela acha a caixinha muito cedo no filme.
Uhum. Ela vai colocar a mala em cima ali pra guardar a mala e ver que a mala não entra e aí, no comecinho ela chegou e achou a caixinha e viu aquela foto ali. Depois ela descobre que a foto tá deslocada de um álbum, né? E então, tipo, a gente percebe que tem alguma coisa ali, que tem alguma, que aquilo aí vai significar alguma coisa, só que aquilo não é muito bem explorado e aí fica jogado pro final do filme, né? Aliás, eu já me ri muito no começo que ela vai botar o negócio, é um armário feio, tipo uma estante em cima, tipo avião, assim, foi pra cima. E tá, ela não consegue botar e daí ela busca um banquinho pra subir, só que a cadeira que cai depois tá tipo na frente do armário. Era só puxar a cadeira meio metro em vez de ir buscar o banquinho não sei onde. Eu não tinha me ligado nisso. Nem me dei conta aí. Isso obviamente não estraga o filme, eu só tô falando porque eu achei o detalhe engraçado, não é uma crítica nem nada assim, é só charmoso. Uma coisa que eu tenho, tipo, com essas descobertas do final, assim, e como isso fica tudo muito potencializado, é o quanto disso acontece com base no sobrenatural, assim. Porque, por exemplo, como é que ela descobre toda a verdade, de fato? Eu não gostei. Essa é a coisa que eu não gostei, assim. A personagem. A gente tá pulando horrores de filme aqui, mas ok. Não, é só. Depois a gente vai e volta. A gente vai. Sim, não, beleza. Que ela literalmente é mostrado pra ela o que acontece, só. Ponto. A nossa personagem não tem um grande desenvolvimento, não tem uma grande descoberta, não tem um grande aprendizado, um aprofundado, nada. Ela fica cega e vê coisas. É legal aqueles sonhos que ela tem. Sim. As visões, ok, mas eu acho que não o sonho dos docinhos é maravilhoso. Minha cena favorita. Os sonhos são aterrorizantes e tal. Sim. Mas eu acho que não precisava, as visões, né? Tipo, estou acordado, estou tendo visões. Eu acho que não precisava tanto, porque justamente se cortasse as visões e colocasse ela investigando, ficaria muito mais interessante. Concordo. Ela descobrindo por conta própria e não tipo, recebi aqui. Eu acho que eu gosto dessa. Eu acho que combina bem com esse imaginário cristão de ser uma revelação, né? Eu acho que dialoga com o fato da menina santa, que ela se ajoelha também, quando ela é criança, ela se ajoelha perante o sol e olha, né? Eu gosto dessa ideia de revelação, assim, de ela tá com aquele conflito com a superiora dela, que diz que ela não é bem-vinda e ela se prepara para ir embora e ela tem uma visão, uma revelação que faz ela voltar. Eu acho que eu gostei bastante disso, assim. Mas eu concordo que é uma personagem que não tem desenvolvimento. Eu acho que ela não tem um grande... eu acho ela muito passiva. E eu acho uma pena, porque eu gosto da atriz. Sim, a atriz e ela tá bem no filme, não é uma crítica. Ela tá bem, mas eu acho que ela não tem um arco, assim, né? Aliás, assim, parênteses rápido, eu acho o elenco desse filme não só bem montado, assim, porque todo mundo tem as caras perfeitas para os personagens que eles habitam. Inclusive a guriazinha, que é uma guriazinha meio insuportável, e a atriz faz uma guriazinha insuportável que ao mesmo tempo é uma criança. Assim, tem uma pureza de criança que é muito crível pra mim, assim, e é difícil de acertar isso em filme. Geralmente crianças chatas são só crianças chatas. As crianças também. Os comentários que o Rafael solta. Pô, mas tu sabe que o Wagner tava falando da proposta de ser uma revelação, assim. Isso eu gosto também. E a visão é interessante. Mas como a condução dessa investigação, digamos assim, as informações que o filme vai te dando ao longo da trama, elas são meio que insuficientes ou meio inconsistentes. Essa visão, simplesmente ela descobrir através de uma visão, me parece, fica como se fosse um deus ex machina, sabe? Sim, sim. É que ela tem... É que ela tem essa coisa de ser uma criança meio milagrosa, né? Eu interpretei dessa maneira. Tipo, ela tudo bem. Mas eu acho que poderia ser pistas, entendeu? Pra mim, assim, pistas, eu acho que ficaria melhor. Pra mim, a grande questão é que é bem... eu concordo com os dois, assim. Eu acho que o Wagner tá certo, a parte da revelação é interessante, só que ela não pode ser tudo. E a parte da investigação é interessante, mas também não pode ser tudo. A gente tinha que ter um equilíbrio das duas coisas, e o filme, pra mim, é desequilibrado nesse sentido, porque ele não te entrega
ela não evolui muito o suficiente na investigação dela pra quando ter a revelação. Assim, eu tenho dificuldade de entender que essa personagem sequer registraria aquela revelação como o que aconteceu da maneira correta, sem ter um contexto geral, sabe? Até parece que fica uma coisa meio descontextualizada, assim. E a gente ouve muito pouco. Que a guerra afetou o convento, beleza. Mas daí a milícias entrarem lá e atacarem coisas, fica muito... A investigação seria para situar, na verdade, o público, né? Ela tinha que chegar até algum ponto do que realmente aconteceu, para daí ter uma visão sobrenatural que encaixa o nosso fantasma com a coisa. E aquela coisa, assim, para mim é uma frustração, porque esse não é um filme de mistério, tá? A gente tá falando que queria mais mistério, mas ao fim e ao cabo ele não é. Só que ele é um filme que meio que, se ele fosse, seria melhor, porque ele acaba trapaceando, assim. Não, ele quer ser um filme de mistério. Ele não te passa informação suficiente para te resolver o mistério tu mesmo. O que também eu acho, geralmente, um ponto fraco, assim. Ou sequer tu não tem coisa suficiente para mastigar durante o filme. Diga, Alexandre. Não, é que aquilo, parece que, tipo, a qualquer momento o roteirista poderia escrever, agora ela vai ter uma visão e descobrir tudo. Exato. Sabe? E eu concordo 100% com o que tu falou, sabe? Se ela tivesse mais bases para construir aquela visão, sabe? Porque que fomentassem aquilo nela, até eu acho que a cena da visão seria mais potencializada ainda, entendeu? Eu acho que faltou um pouco isso durante a construção do filme, sim. Mas assim, esteticamente, como vocês falaram, as cenas de visão, as cenas de sonhos são muito legais. Sim, assim. sim. Como cenas isoladas, assim, eu gosto bastante de. Não, esteticamente, assim, como a gente já falou, é muito bem filmado, o filme é bem bonito. Tem planos de corredor que eu gosto muito. Que é aquele grande corredor, assim, com coisas no fundo acontecendo, eu gosto bastante. Tem os poucos momentos que tem alguns. Tipo, a hora que ela encontra a mãozinha dissecada lá. Que a gente vê um vulto passando na frente da câmera e eu pensei, gostei, sabe? Eu já comecei a sentir alguma coisa. E daí o filme nunca mais faz nada sequer remotamente parecido, assim. Não, a própria cena final do confessionário, que tem os olhos, daqui a pouco vem as mãos ao redor dela, é muito legal. A cena do docinho, que eu acho muito tensa, cara, é muito tensa. E eu vou te dizer, aquele docinho, ele existe realmente, tá? O docinho é caríssimo, dizem que custa os olhos da cara, o docinho. Tchau pra vocês. Tchau pra vocês. Me pegou. Tchau, pessoal. Encerramos por aqui. Não. Eu pensei que ele ia dizer, não, esse doce era tradicional que as freiras faziam no convento. Eu sabia que ia vir bomba. Não, eu tava indo. E a freira super... Não, tu tem que comer inteiro. Cacete, ela tá roubando docinho pra comilança. As espanholas, elas são assustadoras por si só, assim. Não precisa de muita coisa pra ela ser assustadora. Mas primeiro eu achei que ela tava lá pela comilança. Essa cena me pegou muito. E daí, não. Tem que comer de 2 em 2, não é só um. Daí o cacete, a velha come. E daí ela comeu outro e daí tinha o olho dentro. Yes! É um filme! Temos um filme! Só que não dura muito tempo depois. Eu adorei a cena do vestido também. Dela. Eu achei muito sim, sendo sufocada pelo vestido é uma boa cena também. Achei muito boa aquela cena. É verdade, essa cena é muito boa. Eu gosto disso, assim, ele não é um filme de, como vocês falaram, de susto, mas ele cria essas cenas que são meio... São boas, São boas, eu acho que é mais isso, é mais um filme de clima, assim, né, também, assim, desse clima mais de terror, assim. Mas, sei lá, eu continuo na posição de, tipo, é um filme que ele pode não ter uma linha muito clara, assim, mas eu achei um filme que deixa pro imprevisto, assim, digamos. Uma coisa que eu gosto é que eu, pelo menos, eu me questionei desde o começo o que era aquilo ali, o que estava acontecendo ali, e eu comecei a criar teorias na minha cabeça, e eu gosto quando isso acontece, sabe, quando o filme me convida a, tipo, pensar, o que pode ser isso aqui? Eu até cheguei a pensar, porque ela tem ali o passado, né, que ela foi, como vocês falam, uma criança milagrosa e tal.
E até cheguei a pensar que será que isso é tudo que está acontecendo é uma projeção dela? Ela não está tendo essas visões dessas coisas, a cadeira se mexendo, as coisinhas, os joguinhos da forca. O Alexandre sempre vai pra esse lado no filme de terror. Eu cheguei a pensar, cara, porque é isso, o filme não te dá elemento suficiente, então tu pode ir pra qualquer lado, né? Pode ir pra qualquer lado. Eu acho isso interessante, claro, depois, no final, foi se desenhando mais ali e tal. E também a questão das freiras tolherem ali as crianças, disso já ser uma discussão. Eu fiquei pensando, tá, mas por que será que elas estão reprimindo essas crianças? Porque só por sei lá, por autoritarismo, né? Ou porque... Não, mas depois se revela que tinha um motivo. Põe a guriazinha num calabouço, que absurdo. Aquela foi pesado. Vem do nada e vai pro nada também, só é meio bronca. Gente, que é um lugar, é um convento, mas é um convento rígido, né? Não quer dizer que seja só porque é um convento que seja um lugar maravilhoso. E tem outras... Tipo, a cena inicial dela chegando na sala de aula, tipo, eu gosto da cena em si, eu acho ela bem executada, mas ao mesmo tempo eu fiquei depois pensando qual é a função da cena, porque a gente estabelece o jogo da forca rápido e nunca evolui nisso. É o jogo da forca, ok. E daí alguém fala, se ela escrever teu nome, tu vai ficar amaldiçoado. Tá, então o jogo da forca não precisa. Ninguém tá adivinhando o nome de ninguém, o nome vai aparecer. Ok. Mas daí ela chega na sala de aula, na primeira cena dela na sala de aula, acho que é antes até de algumas das revelações, eu acho interessante que tem aquela coisa que ela vai escrever o nome dela no quadro e a guria se mija e sai e tal, tem toda aquela mini tensão ali, que eu fiquei, tá, ou ela já tá amaldiçoada de alguma maneira, ela chegou nesse lugar e ela é quem tá trazendo o mal, ou a guria tem alguma coisa, e depois com a coisa do nome eu cheguei a pensar em certo momento que tá, a guria, de alguma maneira, teve alguma reação porque ficou com medo que ela escrevesse o próprio nome no quadro negro e se amaldiçoasse através disso. Mas isso também não se conecta com nada e o filme não faz nada com isso. Assim, os nomes simplesmente aparecem, como eu falei, né? Então, eu fiquei... a primeira vez que aparece o jogo da forca, que já tem uma cabeça e um corpo, eu pensei, ok, onde estão as letras, sabe? Exato. Porque o jogo da forca... Tipo, já tem a cabeça e o corpo. Já é 2 erros. A gente já começa com 2 erros. E daí elas desenham uma perna na forca, tipo, vamos enforcar de vez a pessoa, em vez de tentar adivinhar a palavra. Eu fiquei, tá, filme, tu não sabe jogar o jogo da forca? Por que eles desenharam uma perna? Uma perna fina, por cima. A perna, sim. Eu fiquei pensando nisso, isso me pegou assim, mas que fininha essa perna, risca mais, mulher. Aí eu não consegui nem racionalizar o jogo da forca, porque eu achei aquilo tão... Tudo bem, é o espírito da filha também, mas eu achei aquilo tão infantil que eu fiquei, sério, vocês querem me dar susto com isso? O negócio da cadeira já é um negócio patético, que aí no final vai ter um peso, aí quando a gente descobre o que é aquela cadeira caída, aí sim... A cena da guria sendo enforcada é genial. Da guria não, da Socorro sendo enforcada. Mas antes, a cadeira, só a cadeira caindo, sério. Eu sabia que alguém era enforcado naquela cadeira. Ali, exato. Na real, ela chega no quarto e a cadeira cai, e daí ela abre a mala e tem uma corda, e a primeira coisa que eu vi naquela corda foi uma forca, assim. Depois que eu fui me dar conta, não, essa corda é outra coisa. Mas eu já fiquei com um negócio de forca na cabeça, assim, daí o filme não faz muita coisa com isso também. Não sei, minha frustração com esse filme é justamente isso. Ele não faz muitas coisas e tem elementos que podiam levar para vários lados. Tipo, até o próprio jogo da forca, como vocês falaram, tipo, a quantidade de riscos, palitinhos que aparecem ali, meio que ela não é conectada com os acontecimentos do filme. E poderia ser. Algo poderia ter como consequência um risquinho a mais naquele jogo, sabe? Mas é meio que aleatório, sabe? Tipo, daqui a pouco tá o corpo quase inteiro ali e só falta uma perna pra riscar. Ou fosse um jogo da forca que tu tem que adivinhar a pessoa responsável, só que daí quando tu põe o nome de outra pessoa, aquela pessoa morre, apesar de não ser responsável, e o fantasma segue pedindo nomes. Então, tipo, tem várias coisas que poderia ser explorado, assim, e o jogo da forca ficou... A impressão que dá é que eles não sabem como funciona. E tem a irmã Inês também, né? Do nada tem a irmã Inês que fugiu por causa da...
essas coisas que me incomodam também. Parece que ele joga as informações, assim, né? O filme vai jogando essas coisas, a forca, a irmã, e não é conectado, assim. Que é tudo um grande despiste pra mim, né? Ou fica parecendo. Leonardo, tu que gostou mais do filme, eu quero te ouvir mais um pouco defendendo e explicando as tuas teorias por trás, coisas. Não te furto. Não, acho que não tem muita teoria, na verdade. Eu não tô também com muita força pra defender esse filme, por mais que eu tenha gostado. Não, eu não acho que tu tenha que defender. Eu acho só que tu exprima teu ponto de vista. Cara, eu vou me repetir, assim, mas é que pra mim, talvez eu não tenha, sendo sincero, assim, talvez eu tenha gostado mais do filme porque eu não prestei tanta atenção nos buracos da história, assim. Ele terminou a frase, eu tava nervoso já. Eu dormi. Eu assisti de manhã, comecei a ver, voltei a dormir, acordei no final, gostei. Não, talvez eu não tenha gostado tanto do filme porque eu simplesmente deixei ele acontecer na minha frente e fui aceitando tudo que ele tava me jogando, assim. Eu não fiquei, tipo, muito... Sei lá, não fiquei muito concentrado em tentar entender o que, sei lá, uma lógica maior interna dele, sabe? Eu acho que eu fui muito numa linha, numa vibe, tipo, um filme de terror e ele quer me jogar várias coisas que parecem despistes, ou que podem ser lidas de maneiras diferentes, assim. Eu acho que tem... É que pra mim, pelo menos, a maneira que eu vi é que ela tem muito essa personagem principal, que foi uma criança milagrosa, então, digamos assim, ela tem poderes ou uma sensitividade que outras pessoas não têm, ponto. Mas pra mim... desde o começo, o filme coloca... ela foi uma criança milagrosa, mas o que ela viu, né? O que ela via? Uhum. Porque eu acho que o filme também joga muito isso de tipo, não necessariamente o que ela viu foi Deus. Pois é. Pode ter sido que ela tenha visto o demônio. Isso é questionado. Isso é questionado ao longo do filme. Ela mesma fala para uma das freiras, ou uma das freiras fala, certo, não viu o demônio? Uhum. Então, tipo, eu acho que é muito... Eu fui muito por essa linha, assim, sabe? De o que ela viu não foi uma divindade. O que ela viu foi algo demoníaco. Então, pra mim, desde que ela chega no convento, pra mim, a vibe principal, ou o mistério principal é, tipo, quem é esta pessoa? Não é nem, tipo, quem é esse espírito que está no convento, porque pra mim esse espírito era, sei lá, o espírito que estava possuindo ela, ou... era o demônio que ela trouxe junto com ela a partir do momento que ela entrou para esse convento. Então, eu acho que eu gostaria muito mais do filme se fosse isso, sabe? Essa foi a linha que eu interpretei, mas eu também acho que por mais que o filme abra muitos caminhos, eu também acho que ele não cancela completamente essa interpretação, sabe? Eu acho que Sim. Que pra mim tem muito uma coisa assim de que acho que também é meio comum em filme de terror, que é meio uma combinação do lugar errado com a pessoa errada, digamos assim. Uhum. Então, pra mim, essa freira, a Narcisa que chega nesse convento, ela tem dentro dela o demônio ou um espírito maligno, e acontece neste convento também ter o espírito dessa irmã Socorro, que se matou por causa do que a gente vê depois, e daí esses dois contextos ruins, esses dois contextos malignos se encontram. Uhum. Foi isso que eu interpretei do filme, assim, e até indo mais pro final, pra mim ali quando a irmã Socorro, digamos assim, quando a Narcisa, de certa forma, libera a irmã Socorro pra irmã Socorro se vingar, pra mim é como se a irmã Narcisa fosse a única que pudesse fazer isso, porque ela é, digamos assim, a irmã morte. Ela tem dentro dela um poder tão maligno que ela é capaz de liberar a Feira Socorro para que a Feira Socorro se vingue. Então é como se a irmã... Por isso que para mim é a irmã morte, entende? A visão que ela tinha, ela não viu Deus, ela viu ou o demônio ou ela viu a morte. Então para mim é meio que isso, assim, ela carrega a morte para onde ela vai. Ela sempre vai carregar alguma coisa negativa para onde ela vai. Por isso que ela tem esse poder de libertar a irmã Socorro. Só que eu acho que o filme é uma mistura das atitudes do fantasma da irmã Socorro e as atitudes do espírito maligno que a Narcisa tem dentro dela. Pra mim o filme é essa mistura desses dois eventos, assim, sabe? Por isso eu acho que eu gostei do filme, assim. Pra mim, pelo menos, foi a interpretação que eu tive.
Eu gostaria mais que o filme tivesse. Eu gostaria que o filme tivesse ido mais pra esse caminho, sinceramente. Eu acho muito mais interessante essa leitura. Foi a maneira que eu li o filme. Eu não sei nem se ele dá elementos pra esse tipo de leitura, mas eu acabei lendo dessa forma, assim, sabe? Eu acho que ele dá elementos. O meu problema é que ele dá esses elementos que eu acho super interessantes, mas ele não desenvolve esses elementos e não os une numa narrativa. A ideia eu continuo achando que essa ideia da menina milagrosa, ele é jogado no início, a gente vê uma foto de uma guria com uma cara de psicopata com um monte de crucifixo na boca. A gente vê essa cena, quando ela chega, ela tem um tratamento diferenciado por ter esse passado. Depois isso fica. Aí a gente sabe que ela tem dúvidas no confessionário, a cena do padre, mas depois esse conflito psicológico não aparece mais. Aí lá na frente, essa freira superior chega e diz pra ela: talvez você tenha visto o demônio. Sabe? O filme que vai te jogando, ele não desenvolve essas coisas numa linha. Não, mas eu discordo um pouco, porque eu acho que a dúvida dela, que ela se pergunta se ela realmente pode ser freira, é muito porque ela questiona o que ela viu. Porque talvez as pessoas ao redor dela achem que ela viu Deus, mas ela sabe que ela viu alguma coisa que provavelmente não é Deus. Então por isso que ela se questiona: será que eu realmente posso ser freira? Se eu vi uma coisa maligna, por que eu vou ser freira se eu vi algo maligno? Mas aí ao fim do cabo ela vira freira de fato. E por que daí? Porque eu acho que daí é uma coisa mais de tipo, ela encontrou a vocação dela, que ela é a irmã Morte. Ela vai carregar a morte. Mas freiras não são pra matar pessoas. Mas ela é o oposto. Ela não é irmã vida, ela é irmã morte. Ela é o oposto criança, disso. Ela pode ter se confundido. É uma irmã maligna. Essa discussão é que o filme é uma irmã do mal. Nem o filme sabe, né? Eu acho que tá mais parecendo uma literatura que deixa mais espaço pra imaginação, assim, tipo. Filmes também podem fazer isso, não só literatura. Não, mas é muito buraco. Esses são buracos na história. Sim, que talvez ela achou a vocação. Também tem elementos para dizer não. Ela não. Eu acho que pode ser aberto. Eu gosto de filmes abertos, mas eu acho que esse filme é aberto demais. Assim. Aberto demais, pode ser. Eu, sinceramente, depois da experiência dela nesse filme, eu tenho dificuldade de acreditar que ela virou uma freira, de fato. Ela viraria qualquer coisa, ela viraria uma exorcista, talvez, mas uma freira. É que pra mim ela não é uma. É que pra mim, no final, assim. Pra mim, na verdade, é revelado que ela não é uma boa pessoa. Sim. Entende? Tipo, ela não é uma pessoa santa. Ela não é uma pessoa que tá ali pelo bem. Acho que o conflito interno dela é muito tipo. Isso eu concordo, mas quem é que nomeou ela freira daí? O convento, sei lá. É que assim, eu não sei. Ela matou todo mundo que pode fazer isso. Mas ninguém sabe disso, né? Daí a gente vai ter que ver a Irmã Morte 2, que quem nomeou ela freira. Mas por que ela não seria uma boa pessoa? Por causa disso. Ela teria o demônio dela e ela seria bem comprometida por causa disso. Exatamente. É o conflito dela. É um demônio vingativo por uma boa razão. Não, mas eu não tô dizendo da Irmã Socorro. Pra mim tem duas tramas paralelas no filme. Que é a trama da Irmã Socorro, que é se vingar das freiras do convento, e no outro lado tem a Irmã Narcisa, que a visão que ela teve quando criança foi a visão do demônio. Por isso que ela, tipo assim, é como se ela tivesse sido um bom receptáculo pro demônio. Por algum motivo. Isso pra mim, eu acho que tem nexo, porque explica a cena do confessionário, com quem ela tá falando, é com o demônio que tá dentro dela. Exatamente. E a quem ela vê se manifestar no final, e não, é que ele não é o mesmo demônio que tá na Irmã Socorro, claramente. Eu acho que ela que na verdade é só um fantasma. O demônio que ela tem dentro dela dá uma, digamos assim, um empurrão no demônio da Irmã Socorro. É isso, entendeu? E eu acho que é que pra mim, até no começo do filme, quando a gente vê aquelas imagens em branco dela quando criança e vendo alguma coisa, comendo crucifixos, e as pessoas mostrando crucifixos pra ela, na verdade ali pra mim, da maneira que eu vi, o filme já tá dizendo, porque são imagens que não são imagens benignas, não são imagens tipo perturbadoras. Eu tive assim, essa impressão quando eu vi, sim. Então pra mim ele já tá dizendo que tipo
no exterior, a gente tá vendo crucifixos, tá vendo uma criança olhando pro céu, mas na verdade ela viu uma outra coisa. Que os aldeões do vilarejo acham que era uma divindade, mas na verdade era o oposto disso. O filme, pra mim, já tá colocando isso desde o começo pela maneira que ele coloca isso, pelas imagens, que são imagens preto e branco, com pouca luz, ele tá colocando é algo maldoso que ela viu, entende? É algo malévolo, não é algo positivo. Então, pra mim, desde o começo, eu interpretei essa personagem como ela tem algo ruim dentro dela, né? E eu acho que esse ter algo ruim dentro dela é o que potencializa ela ter essas visões. Ela sonha com coisas ruins, ela sonha com manifestações demoníacas no convento. E ela é a única que tem isso, tirando talvez a guria que morre, porque a guria que morre também vê a fantasma da Socorro. Eu não sei exatamente. Da guriazinha, na verdade. Da guriazinha. Ela vê o fantasma. Enfim, isso talvez eu não tenha entendido. E depois ela vê o outro fantasma, que é aquela cena que elas estão no quarto e a guriazinha fala: não, tu não te mexe. Tem algo atrás de ti. Isso. E a outra, é a guriazinha, ela sai tateando e tal. Ela fala: não, é algo diferente. Pois Acho que ela vê o demo ali também. A gente tá chamando um de demo e outro de socorro. É isso. E daí pra mim é um pouco ela isso, sabe? E pra mim também, ali na cena do Eclipse, que eu gosto bastante, pra mim, tipo, é o tipo de cena que pra mim só poderia acontecer com ela, sabe? Ela tá ali no Eclipse e ficar cega e ter a visão que ela tem. Se fosse com alguma outra personagem do filme, ninguém teria a visão que ela tem, porque ela tem essa sensibilidade, esse dom que é dado pelo demônio. Por isso que ela vê todas essas coisas, né? Então, pra mim, é muito uma personagem que tem um conflito interno muito grande, né? Olha, o Leonardo, pra uma pessoa que não leu o filme, tem uma das leituras mais interessantes aqui da mesa. Porém, eu ainda acho que o filme não faz nada a respeito, assim. Que é a minha frustração. Eu concordo que é uma leitura muito boa, mas que está parcialmente no filme. Isso que me incomoda. Eu concordo que pode estar parcialmente no filme, mas eu vi isso no filme. Talvez eu tenha ido longe demais, mas a maneira que eu vi o filme me deu isso, sabe? Eu posso estar enganado, mas eu... Não, eu também vejo isso. Eu acho que tá lá, mas o filme não... Ele não assume isso, talvez. Exato. Não assume. Ele não... Parece que ele não compra a própria ideia, sabe? Então, tipo, eu vou jogar pra audiência. Então, se a audiência achar que ela viu o demônio, é o demônio. Se achar que é Deus. Se achar que é a Socorro, o fantasma, é só Socorro. Se achar que é a Socorro e o demônio, tudo bem. Isso eu concordo. Eu acho que é um filme que pouco se compromete. É aquele negócio, o filme parece que tem tanto medo de virar clichê que ele acaba não sendo nada. Porque ele não se entrega pra nada, assim. É que também, pra mim, pensando um pouco na cena final, quando a gente vê a Narcisa mais velha naquela sala de aula, enfim, que ela entra na sala e ela continua cega, e daí uma das alunas diz pra outra então aquela outra aluna acaba sendo a Verônica, né? Isso eu nem sabia que tinha esse filme. Não, a outra é a amiga da Verônica. A Verônica é que ouve a notícia e fica... sim, mas aí tem uma das alunas que olha pra... Essa é a irmã da morte. O nome dela deveria ser Irmã Morte. E daí ela olha pra Narcisa. Eu adorei essa cena. Você sabe que essa cena significa, né? Oi? Em 2024 eu quero ver o filme Verônica. Sim. Mas e daí eu senti um pouco isso, sabe? Que daí ela olha de novo pra irmã Narcisa e a gente vê que a irmã Narcisa tá olhando pra ela, né? Apesar de cega. Exato. Só que ali pra mim não é uma... Tipo assim, é um olhar malévolo, não é um olhar benigno, é um olhar que uma freira pura daria pra ti. Então por isso que pra mim ela é uma freira demônio quase, entende? Por isso que pra mim o filme coloca isso, que na verdade é uma freira do mal. Eu acho também, mas acho que o filme não vai... Enfim, aí a gente vai ficar num ciclo eterno, porque pra mim é pouco satisfatório o jeito que o filme apresenta tudo isso. Eu eu concordo com uma boa parte da tua leitura, no sentido de que, sim, são coisas que estão colocadas no filme. Algumas coisas não peguei tanto, outras eu peguei.
Mas eu acho que todas as críticas que a gente já fez ao filme meio que são fato também, assim. Que o filme acaba por gastar tanto tempo com falsas pistas, falsas coisas, e que ele não te dá as coisas, as pistas. E pra mim ele gasta muito tempo sem uma grande tensão, assim, que é uma das minhas frustrações principais. Eu peguei de manhã cedo pra ver o filme e o filme demora, assim, pra engrenar horrores. Eu não... não que eu acho que precisa de um susto agora. Não é isso que eu tô falando. O filme pode se construir de maneira lenta, pode ser um crescendo, mas é que eu não senti o crescendo, sabe? Eu senti... é um filme mais cadenciado, eu concordo com isso, mas não me incomodou, assim. Eu gostei de não ser um filme, tipo... susto, assim, isso não me incomodou. Desculpa, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô dizendo tá. É que a história não vai num crescendo. Sim. Ela é uma história mais acontecimentos, morna. Mas... acontecimentos não é necessariamente susto. Ou se é susto, não é necessariamente um jumpscare. Sabe? Mas há coisas que pontuem a história. Sim. Tanto que, assim, a gente pode... Eu sinto, assim, pode fazer quase um random da primeira metade do filme e tu não vai mudar muita coisa na história. Tipo, tirando a primeira cena que ela chega no convento, o resto pode botar em qualquer sequência que não faz diferença. E isso pra mim é um problema seríssimo, assim. O único outro filme que eu sinto isso é o Batman vs Superman. Meu Deus! Gente. O filme me pegou. O filme me pegou. Terror bateu contigo, né, Leonel? O terror bateu comigo. É o meu tipo de terror, eu diria. Por isso eu gostei do filme. Ou seja, sem graça, sem nexo. Obrigado pela tua amizade, Rafael. Não, eu adoro. Eu não sei porque. Enfim. Eu vou dizer que tem um outro filme. Tem um outro filme aí no meio desse filme. Tem um outro filme que me interessa muito, que é o filme só de ambientação, sabe? Só das sugestões daquelas cenas de simbolismo de sonhos e das visões, assim. Tipo, eu vejo um filme quase uma videoarte só de sugestão, que eu gosto muito, assim. Mas, claro, que o filme não fica só nisso também, né? Obviamente. Mas talvez seja até um pouco daqueles casos que a gente fala muito aqui no podcast de filmes que ficam um pouco no meio do caminho também, né? De não se decidir exatamente qual é a proposta que quer seguir, porque ao mesmo tempo que tem essas várias cenas esteticamente que são ótimas, ele falta... Bom, agora a gente já está se repetindo, mas falta esses elementos para talvez marcar um pouco mais essa narrativa, né? Mas... É que pra mim todas essas visões que ela tem, ou esses sonhos que ela tem, é meio que o demônio amedrontando ela, sabe? O demônio se manifestando através dela, fazendo com que ela veja essas coisas também no convento ali. Pra mim é um pouco isso, assim. Por outro lado, pra mim é isso. Os fantasmas da Socorro e da guriazinha não tem uma lógica interna, assim. Isso que é frustrante. Quando tu introduz esse conceito de personagens fantasmas que querem alguma coisa, é interessante que exista uma tentativa de comunicação, provavelmente vai ser falha, porque são fantasmas tentando se comunicar com humanos, mas de que alguma maneira comunique para o público, para quando acontecer a coisa que o fantasma quer, a gente conecte, aquilo que o fantasma fez no começo do filme era em parte o que ele queria, ser libertado. E isso não acontece. Daí, tipo... É esse tipo de coisa que eu me refiro, assim, quando eu falo que o filme parece que falta em estrutura, parece que falta num crescendo, parece que falta uma linha narrativa um pouco mais forte, que eu vejo elementos também que eu gosto, eu vejo, assim, coisas pontuais, tipo a irmã ser já assombrada. Eu concordo contigo que é o que o filme quer passar, mas eu também acho que o filme estabelece mal e não desenvolve, exceto no final. Daí no final tudo acontece, é minha bronca, assim. Mas enfim, eu já repeti várias vezes. Não vou me estender tanto assim. Mas Leonardo, não é contigo a bronca, tô falando do filme. Pode ficar tranquilo. Eu sei. Não, eu respeito, não tem problema. É que pra mim é muito isso, sabe? Pra mim também, voltando um pouco lá pra cena do confessionário, pra mim é isso, sabe? A primeira cena do confessionário
pra mim ali já fica estabelecido que, tipo, tá, ela tá falando com um demônio, que o demônio tá dentro dela, entendeu? Um espírito maligno que tá dentro dela, assim, tipo... Só que não dá o próximo passo. É isso que me incomoda. Eu não sei se não dá. É que pra mim é uma história de origem. É uma história de origem. É a origem da freira da irmã Morte. Então, tipo, pra mim é como se, tipo, a ideia do filme fosse essa aqui é uma freira que vai permitir que outros se vinguem, sabe? É como se ela desse vazão às piores vontades das outras pessoas. Pra mim é um pouco isso. Por isso que é a irmã Morte. Nós vamos ter que ver Verônica agora pra ver qual é o payoff disso tudo, então. Eu vou querer ver. Porque eu assisti, mas faz muito tempo. Esse filme é pré-pandemia. Mas enfim, acho que a gente tá meio que se encaminhando naturalmente ao final do episódio. Alguém tem considerações a falar que não foram faladas ainda? Quer trazer alguma cena específica? Eu achei interessante a visão do Leonardo. Também achei. Ela carrega, porque desde o início, pelo menos isso pra mim ficou claro, que ela tem muitas dúvidas. Ela se questiona, o que eu vi? Deus? Ou poderia ser outra coisa? Aí a freira fala também, né? E ela tem essa dúvida nela. Ela não sabe desde o início, né? Se for realmente isso, é o demônio que age, né, em mim. E achei interessante essa leitura. Sim, também. Achei super interessante. Gostaria de ter visto esse filme. Quando, depois ali... Tô brincando. 100%. Não, mas é. Depois ali da revelação, do eclipse e tal, e até... Enfim, quando ela fica ali... Não diria totalmente cega, né? Porque ela consegue ver ali a luminosidade e tal. Obviamente, né? Tem uma diferença estética, né, nos olhos, mas assim, o olhar também... Ele muda, porque antes é ainda aquela pessoa que tu olha, é uma freira, início de carreira, sei lá, é professora, sabe, veio aqui para ajudar. Ela não parece em nenhum momento, pelo menos para mim, né, que ela é uma pessoa do mal. Né? Ela tá perturbada, mas ela não é uma pessoa do mal. Eu concordo. Mas depois daquele eclipse, enfim, né, para mim muda assim o olhar dela. Ali e principalmente quando ela tá mais velha, naquela cena final, o olhar, eu teria medo, entendeu, de olhar para aquela mulher. Eu acho que se quando ela é criança, a visão que ela teve, ela não sabia exatamente como interpretar. Para mim, ali no Eclipse, tem essa revelação de ela entender, agora eu sei o que de fato eu vi. Né? Para mim, depois do Eclipse é isso, ela sabe que dela viu algo que não era Jesus, que não era Deus, que não era algo do bem. Né? Mas eu acho que isso não a torna má, necessariamente. Não, eu não acho que isso a torna má, mas eu acho que, como a Bibi falou, eu acho que a personagem desde o começo a gente percebe que ela tá perturbada, mas provavelmente ela tem alguma coisa maligna dentro dela. Mas, pra mim, depois que ela fica cega e que ela, digamos assim, permite que a irmã Socorro se vingue, pra mim ela tá meio que... É um canal, ela é o canal pro demônio, ela é tipo o canal pra alguma força maligna. E ela, acho que ela assume isso, sabe? E mesmo assim ela entra pra igreja católica. Mas eu acho que aí é uma visão muito maniqueísta. Oi? Aí eu acho que é uma visão muito maniqueísta. Tipo, quando ela permitiu agora, ela é um canal do demônio... Pra mim, eu vejo mais como uma visão moral, tipo, uma perspectiva moral, tipo, ela perdeu a inocência, tipo, ela viu essas coisas horríveis que aconteceram e eu não vou me omitir, eu vou permitir que esse espírito cometa a sua vingança porque é o justo a ser feito. Tá, mas isso daí não seria uma coisa que, digamos, que uma freira do bem deixaria acontecer, né? O que é uma freira do bem? Mas que não deixou uma... Porque como tu falou no começo do episódio, tipo, os culpados ali... Ok, teve uma omissão ali das madres superiores, digamos assim, mas os culpados verdadeiros foram os homens que invadiram o convento anos antes. Então que a vingança... Ilesos. Então, mas aí o problema não é dela, da Narcisa. Não. Aí a gente questiona os próprios espíritos. Por que eles mataram uma criança inocente, por exemplo? Não faz o menor sentido. Não, a morte da criança não tem porquê. Isso eu concordo. E não tem nenhuma lógica de por que ela é vitimada no filme, assim, que me chateia.
Aí podia ter usado o jogo da forca pra isso, mas nem isso. Se fosse uma coisa generalizada, eu vou matar geral aqui. Beleza. Focou só numa criança, por quê? Porque talvez a única explicação porque a única criança que estava desconfiada ou estava investigando, ou tinha alguma... Ou a única que via ela, porque parece a única criança que via, né? Pode ser, mas isso também não é nos falado pelo filme. Isso é assim, a gente pode... Não é falado, não é texto. Não é texto, mas eu até acho que é colocado que é a única criança que tem uma sensibilidade maior que vê coisas. Tanto quando ela tá no quarto com a Narcisa, ela diz, tem uma coisa atrás de ti. E nenhuma outra criança percebe isso. Pra mim, tem essa possibilidade, assim. É a única criança que vê coisas que nenhuma outra criança vê. Sim, existe a possibilidade, mas o filme em nenhum momento nos diz isso, então... Eu não sei se... Eu acho que ele diz de uma maneira sutil. Ou nem tão sutil assim, sinceramente. Acho que o filme coloca isso. O Iluminado é mais direto. Ok, essa criança vê espíritos, ponto. Outras pessoas veem espíritos, não, é só essa criança que vê espíritos. Pronto, beleza, agora eu vejo um filme de 2 horas e me divirto. Não, desculpa, no Iluminado também o zelador lá do lugar também vê espíritos. E aí, coincidência. Não, mas essa é a graça. Vê espíritos. O Kubrick pode fazer, mas o Paco Plaza não. E aí? É que o Kubrick, ele te diz as coisas que tu precisa saber pra entender o filme. O Paco Plaza não diz as coisas, ele diz... Ele faz meias frases que daí tu completa e diz, não, é um filme genial. O Iluminado não diz tantas coisas assim também. Não é um filme com tanto conteúdo assim. Agora eu vou falar verdades aqui. Mas eu acho não é um filme tão maravilhoso, tão competente assim. Acho que é esse o ponto que tem que completar. Tipo, eu concordo com a tua leitura, Leonardo, mas eu tô completando o filme. Eu juro, não sou eu completando o filme. Pra mim, o filme me disse isso. Eu não tô, vendo... Eu não tô falando coisas além do que o filme me deu. Pra mim, o filme me deu essas coisas. Pra mim, tu tá indo um passo além. E, Não. E, ao mesmo tempo, são só coisas que são estabelecidas, que são interessantes. Que daí, eu concordo contigo. Mas o filme não tem uma ação a partir dessas coisas estabelecidas que se desenvolve. Que é o meu problema. Como assim? Ok, ela é uma freira que tá perturbada? Beleza. Ela vê coisas do mal? Sim. Beleza. Qual é a próxima conclusão disso? Nenhuma. O filme não desenvolve. Não tem um avanço. A gente não fica sabendo se ela... é uma pergunta básica. Ela supera a dúvida no final do filme? Não sei. Pra mim, sim. Sim, quando? Quando que ela decide ser uma morte? Num salto de tempo que a gente não vê. Ok. Não, eu concordo. Eu concordo que o final tem um salto de tempo meio grande demais. Mas ali, pra mim, na cena final, pra mim, fica estabelecido que ela, a irmã morte, ela é irmã do mal. Fica estabelecido, não se estabelece algo em uma cena, Leonel. Bom, uma cena pode contar muita coisa, Wagner, não sei se sabe. Mas estabelecer algo, estabelecimento é um processo. E aí, ela não pegou o escudo de Irmã Morte, subiu no topo de uma montanha e falou, eu sou a Irmã Morte. É que nem a cena inicial, a gente vê lá, é a menina santa, aí lá no início, você é a menina santa. Isso não é estabelecer. Aparece no início, depois nunca mais, isso não é estabelecer nada. Depende. Pra mim funcionou, só isso que eu quero dizer. Não tô dizendo que o filme é competente, mas pra mim funcionou. Leonardo gosta de coisas sugeridas que não são desenvolvidas, essa não é verdade do dia. Não é verdade. Enfim, alguém tem uma conclusão final a falar sobre o filme? Alguma cena legal que queira trazer? Algo assim? Sim, toda a sequência da vingança da Socorro eu acho maravilhosa. Eu tava gritando, vai Socorro, é isso aí, vamos lá. Mata essa filha da puta. Que reveza entre os dois tempos. Eu adorei isso. Eu achei muito bom. Eu achei muito novo, bom. É interessante, mas é um negócio que acontece isoladamente lá no fim. Mas isso aí eu aceitei. Eu concordo. Eu acho que podia ter mais um pouco desse jogo, pelo menos pra... Eu concordo que foi mais feito pelo efeito de que legal, elas estão morrendo em 2 tempos diferentes. Como se agora tivesse uma... a lembrança parece que agora ela tem a liberdade de se mover na lembrança. E ela se mover na lembrança mata elas do presente, que é quando o fantasma estaria atuando de fato. Como se tivesse uma justiça histórica, digamos assim. Eu concordo que parece um pouco solto, mas eu achei muito legal. Esteticamente muito legal. Esteticamente muito legal, muito bem filmado também, eu achei muito bem editado. Esse é o filme que eu acho assim, que em termos técnicos eu não tenho crítica nenhuma.
Aham. É tudo coisas de história pra mim que me incomodam. Mas enfim, a gente pode entrar então para cenas favoritas de todo mundo, eu acho. Pra mim, eu vou abrir o bloco falando que é a cena do... Peraí, não, antes disso, assim, vamos falar mais dessa cena dela velha. Assim, aquilo ali, isso é uma coisa que eu odeio. Esse filme é uma prequela. Aham. Aí, olha só a piscadinha. Não, a gente precisa te mostrar que é desse filme. A gente precisa justificar o título do filme, Irmã Morte. Olha aqui, essa aqui é a Verônica, hein? Eu tenho um outro filme chamado Verônica. Cara, eu fico puto com essas coisas. Nisso eu tô com o Leonardo, assim, se ficasse só subentendido que ela é Irmã Morte no final do filme e ninguém fala, eu gosto mais. Precisa falar. Mas uma adolescente cutucando a outra, ela tem que ser chamada de Irmã Morte. E lembrem desse filme, lembram? Mas vocês viram em 2020, quando tava na pandemia. É engraçado isso, né? Porque eu vi a Freira 2 semana passada e no final da Freira 2 tem uma cena pós-créditos que aparece o Ed e a Lorraine Warren. Sim. Também. Então, tipo, olha só, a Freira 2 é uma prequela para o... Como é que é? Invocação do Mal. Invocação do Mal. Baseado num personagem que aparece numa cena completamente isolada, que é uma freira que corre com um quadro na cabeça. Eles decidiram, não, vamos fazer um filme sobre isso. É horroroso, mas os filmes da freira são ok. E daí esse final do Irmã Morte é meio isso também, né? Bem, né? Tipo assim, me lembrou muito isso. Eu entendi, só que assim, eu não sabia que era uma conexão para um filme anterior. Eu pensei que ia ser tipo, só uma cena para um filme posterior. Eu não sabia que existia esse filme Verônica. Mas mesmo assim, ao mesmo tempo eu vi como uma cena isolada, assim, estamos contextualizando essa freira anos depois, assim. É uma cena completamente isolada do filme, e pra mim, assim, foi uma das coisas que me chateou, porque eu não sabia que era uma prequela do Verônica, e quando acontece, assim, da maneira mais óbvia e escrachada, veja aqui, tem um luminoso que esse é uma prequela da Verônica, cacete. Eu tinha gostado daquele filme. Isso meio que barateia um pouco tudo, assim. Tira aquela cena, eu acho que seria um bom final, assim. Acho que seria um final impactante. Sim. Não precisava, sinceramente, não precisava. Eu achei totalmente deslocada e também não sou muito fã da trilha final. A trilha final eu acho que não tem problemas. Eu só acho que é engraçado cortar de um filme de terror pra uma música pop. Alegre, assim. Me lembra uma adaptação do Death Note. Não a versão americana que tem na Netflix, mas uma japonesa, feita no Japão mesmo, que a cena final acaba super deprê, porque é só a parte 1, e daí começa a tocar Dani California dos Red Hot Chili Peppers. Não tem absolutamente nada a ver com o filme. Nada. Qual filme? Death Note. Sério? Eu vi esse filme. É muito engraçado. Death Note japonesa, né, Leonardo? Tá. Não é o do Netflix, É que tem 3 adaptações, se eu não me engano. Tem uma série americana, tem um filme americano e tem 2 ou 3 filmes japoneses. Eu tô falando dos filmes japoneses. É uma confusão, sim. Mas enfim, minha cena favorita eu vou puxar então o trem, a cena dos docinhos de noite, que ela descobre que tem olhos dentro. Eu já tinha achado que ela tinha engolido um olho e daí só tinha conseguido se livrar do segundo, mas aí ela consegue cuspir os 2 fora magicamente, mas a cena é muito boa, visualmente muito marcante, assim, e eu nunca mais vou comer docinho dado pro Freira. A minha também. Quando eu parei pra pensar, a minha cena favorita foi a primeira que me veio à cabeça. Significa alguma coisa. É muito impactante. A forma é tensa, né? A forma com que a outra freira lida com ela. Não, esse aqui se come aos pares. Tem que comer aos pares. E essa é uma cena muito bem construída, né? Porque ela vai ficando esquisita. Ela começa normal. Ok, essa freira tá com algum problema com esses docinhos e a gente tem que provar os docinhos pra saber o que aconteceu e organizar eles direito, porque eles estão todos desorganizados. E daí vai ficando cada vez mais bizarro, isso é muito legal. E parece que esses doces são bem caros, né? Eu ouvi dizer que eles custam os olhos da cara. Nossa, essa sim. Não satisfeitos. Ué, se os filmes podem fazer callback, por que a gente não pode? Exatamente. A minha cena, na verdade, é a toda a sequência da vingança da Socorro. Assim. Sim. A voz da morte ali das freiras. A cena do The Eclipse eu gosto também.
O plano principal do Eclipse, que aparece ela de costas, ajoelhada e tal, achei muito legal. Ali tem coisas visuais muito legais, toda aquela parte ali. Exceto, isso é uma bronca que eu tenho com filmes. Quando o teu personagem fica cego ou estoura uma bomba do lado dele, tu me deixar cego ou estourar uma bomba do meu lado no cinema não me traz mais pra dentro do filme. Pelo contrário, as coisas fora de foco me tiram do filme mais do que me colocam, porque eu não consigo focar em nada. E quando fica aquele pi no som também é muito irritante. Só que eu tenho a declarar. Eu acho que a frase que o Rafael mais falou nesse episódio é: essa é uma bronca que eu tenho com esse filme. E aí, né, todo filme ele... Esse filme eu tive várias broncas. Eu quero fazer uma menção honrosa pra cena do confessionário parte 2 também. Quando aparece os olhos e as mãos, é um pouquinho over, mas é um over legal. É tipo, o filme fazendo alguma coisa acontecer finalmente. Depois de 1 hora sem nada, é um riozinho no oásis. Alguém mais tem alguma cena? Quem é agora? Acho que o Wagner e a Bibi não falaram. Eu falei. Já falou? Não, é a cena ali da sequência da o Leonardo falou, da morte ali das duas em 2 tempos. Acho bem boa. Pode crer. Eu gosto de todos que vocês mencionaram. A menção para do vestido, eu gosto muito da cena do vestido. Sempre é boa também. É verdade. E a do Eclipse, eu gosto desse simbolismo, assim, dessa freira tendo uma revelação, mas não é uma revelação divina, necessariamente. Acho que é uma ótima cena. E qual é a atuação favorita de todo mundo? Eu vou abrir. Pra mim é a Aria Bedmar, como precisa. Bedmar. Aria Bedmar, não sei. Ela é espanhola, eu não sei pronunciar direito, corretamente. Mil desculpas, mas ela tá muito bem no filme. Eu acho que ela tem pouco pra trabalhar e mesmo assim consegue fazer uma personagem marcante. Apesar de que eu acho que, assim, de elenco, eu acho esse filme muito bom, no geral. Pra mim também, é a protagonista, né? A Aria Bedmar. Eu voto com o relator. Eu também, é a atriz principal. Aclamada no episódio, Bibi? Só tu? Ou tu concordou já e eu não vi? Tu tá muito discreta, tu pode bater mais na mesa. Isso aí. E qual é a nota final que nós damos? Vamos começar pelo Leonardo, que eu acho que ele é o mais empolgado, daí a gente fica escadinha de novo. Eu? Bom, então para terminar o podcast em grande estilo e com polêmica, a minha nota final para esse filme é nota 8. Eu achei que tu ia dar mais. Eu quase ia dar a mesma nota que tu, cara. Eu vou dar 7,5 pra esse filme. Cara, porque apesar de ser realmente um filme com vários problemas narrativos, assim, que não constrói tão bem na minha visão, eu gosto dessa questão de... Sempre gosto dessa questão dos filmes que deixam um pouquinho mais aberto pra eu participar deles. Esse filme deixa, como o Wagner falou, deixa demais, mas eu gosto. E acima de todas as coisas, tem várias cenas esteticamente que vão ficar na minha cabeça, assim, que ficaram na minha cabeça. Vocês falaram de várias, e isso eu acho importante, assim. É um filme que eu acho que eu vou lembrar pelo menos de cenas dele, e gostei muito da ambientação. Eu gosto da ambientação dessas cenas, da direção do filme. Então, 7,5 eu acho que tá uma nota justa. Eu tenho o mesmo parecer do Alexandre, quase, mas eu dou a nota 7. Também achei um filme marcante, assim. Visualmente tem várias cenas também que vão ficar comigo, assim. Por isso que eu gostaria que o roteiro fosse melhor. Eu dou 6,5. Eu fico com 6. Pra mim, o filme é bem... Me acrescentou muito pouco e me lembrou de filmes melhores que eu vou falar agora. Pra quem gostou ou não... Só uma observação. Tu queria uma escadinha e tu notou que teve uma escadinha perfeita. Né? Eu sou bom no meu trabalho. O que eu vou falar? Foi de 8 pra 7,5, pra 7, pra 6,5 e pra 6. Olha aí. Eu sou bom no meu trabalho, né? Fazer o quê? Mas e o Alexandre quebrou a minha transição perfeita. Então é o bloco de filmes pra quem gostou desse filme, ou filmes parecidos, ou
uma boa sessão dupla. Eu vou recomendar um filme que tem todos os elementos desse filme, mas faz eles bem. Que é um filme que se passa no colégio interno também, em época de pós-guerra também. Tem uma analogia que funciona, tem uma história que coisas acontecem, é interessante, tem uma lógica interna, os fantasmas querem coisas e, ó céus, a gente entende, e no final do filme tem um payoff, que é A Espinha do Diabo, do Guilherme Del Toro, que é talvez a obra-prima do Guilherme Del Toro, o melhor filme, ou o meu favorito dele, com certeza. Então fica fortemente, assim, se tu gostou do Irmã Morte, eu te imploro, ver esse filme, porque é tudo que a Irmã Morte quer ser quando crescer. Eu vou recomendar o Benedetta. E eu acho que ele é. Eu queria ver esse filme. Eita, fregas lésbicas! Não é do bom, Paul é bom. Verhoeven? É, do É bom esse filme? Ah, Benedetta é bom. Se passa na Idade Média. Acho que na França ou na Itália, apesar, né, dela ser... Benedetta, mas eu acho que se passa na França. Ela também, uma menina, né, que teve algumas revelações ali quando criança e já entrou logo pro eu ia dizer conservatório. Entrou logo pro Convento? Pro convento, obrigada. E bom, né, o tempo vai passando, quando ela é ali já uma jovem, né, uma jovem mulher, não tem, por exemplo, coisa sobrenatural, não tem nada a ver com isso, mas as visões dela, né, tu pode confundir aquilo com ou um desejo, né, uma sede ali de conquistar alguma coisa, de galgar, né, algo material, ou, né, que, enfim, se acredita, pode ser uma revelação mesmo, e isso faz com que ela ascenda, né, ali naquele microcosmos. E é bem interessante, bem interessante. Esse filme, eu acho que esse sim explora muito bem o aspecto psicológico da coisa, assim. E também sobrenatural. Ela realmente é especial, ela tem uma relação com sim, o vizinho. Isso daí fica muito ambíguo no filme. Ela é uma farsa, enfim. Exatamente. Eu gostei bastante em relação a isso. Eu me lembrei desse, embora eu não tenha visto esse filme, eu me lembrei desse filme enquanto eu assistia o Irmã Morte. Eu sabia que tinha um filme do Verhoeven com uma freira, mas eu pensei que não fosse muito bom. O Verhoeven, a impressão que dá é que depois de um tempo é daqueles diretores que não faz nada bom há décadas, mas fiquei curioso pra ver esse filme agora. Eu vou indicar 2 episódios aqui do podcast, posso? Deve? Um é o Orfanato, que eu acho que é um filme que tem algumas coisas... Cara, sabe, essa semana foi segunda-feira. Eu coloquei esse episódio de vocês pra ouvir antes de dormir. Dormiu rapidinho, então. Hã? Dormiu rapidinho, então. Eu acabei ouvindo todo. O Alexandre falando, nossa, é um filme de terror, mas eu achei um filme triste. Mas ele é triste. Tem algumas coisas parecidas e inclusive também tem um final desnecessário, um dos finais do filme. E é um filme espanhol também. E o outro filme que eu vou indicar em homenagem, só pelo título, em homenagem à visão do Leonardo sobre esse filme, que é Eu Vi o Diabo. Não tem nada a ver, mas o título me lembrou quando tu falou. Quando tu falou dela ter visto o Diabo, eu lembrei desse filme. Capeta. Desse filme. O Tinhoso. Bibi. Não, já foi. Já foi todo mundo. Eu tô traumatizado, porque semana passada eu esqueci de pessoas, e daí agora eu tô... Eu pensei no... Não tem muito a ver, mas no Midsommar. Mas por esses momentos fora do convento, à luz do dia. A própria questão das batinas, assim, muito brancas, né? Eu vi aquilo, menina, deve dar um trabalho para lavar isso aí, né? Eu sempre ficava olhando assim para os pés delas, que é muito branco. Eu gostei desse contraste, assim, né? Aquele convento escuro, assim, aqueles corredores escuros e a batina. Naquela época, né? Que não tinha máquina de lavar. Imagina! Eu ficava pensando, para lavar isso aí, minha amiga.
Né? Bom, vou recomendar um filme que eu já falei no episódio de hoje, que é A Freira 2. Mas também vou recomendar Tem vários planos desse filme que são parecidos com planos da Freira 2. Inclusive a geografia do convento tem algumas coisas parecidas. Tem um corredor ali que tem uma porta no final que me lembra. E tem um corredor com as janelas do mesmo lado, que fica as salas de aula do outro. Que também. Sim. É uma geografia muito particular, né? Um corredor com uma porta no final. Não, mas do jeito que é filmado do filme é muito parecido. É muito parecido. Se tu vê os dois filmes, tu vai ficar. Eu fiquei assim, tipo, é o mesmo lugar? Não é. Parece muito o mesmo lugar, assim, parece muito a mesma locação. E outro filme é um filme de 2020 chamado Maria e João, que é a história do João e Maria. Esse filme é interessante. Que é dirigido pelo Oz Perkins, que é um filme que eu gosto muito. E me chama mais atenção porque é um filme que também tem cenas com doces, que foram aqui aclamadas pelo pessoal do podcast. Então essas são as minhas sugestões. Mas esse filme do Maria e João é bem esquisito e interessante, mas esquisito do jeito bom, gente. Sim. Então, assim, antes da gente chegar ao final, eu vou ter que fazer um questionamento. Vocês lembram daquela série antiga, A Freira Voadora? Sim, muito boa aquela série. Vocês sabem como as freiras voam? Era Sally Field, não era? Sim. Vocês sabem como as freiras voam? Ah, meu Deus. Não. Deixa o Alexandre fazer essa piada. Eu sei que vai ser uma bomba, mas tudo bem. Com o vento. Vocês podem nos seguir nas mídias sociais do Instagram e YouTube, @eu quero ver o filme. Você pode nos mandar um e-mail para euqueroverofilme@gmail.com. Também pode nos encontrar onde podcasts são encontrados. Eu vou avisar aqui, a gente tá... Semana que vem tem a premiação dos melhores filmes do ano. Só um pouquinho. A gente vai terminar o ano com essa piada, é isso? Não, eu tô falando coisas ainda. Ah, tá. Semana que vem a gente vai ter a premiação dos melhores filmes, dos nossos filmes favoritos do ano. Menos Godzilla, porque o Godzilla foi -1, que a gente não viu, tinha visto ainda. -1. Oh, Genial, hein? meu Deus. Pra mim teria sido meu filme do ano, mas enfim. E assim, eu vou deixar avisado aqui, a gente vai tirar umas pequenas férias no começo de janeiro. Devemos voltar na metade de janeiro, na sexta-feira que coincide com a metade de janeiro, então preparem seus calendários, que a gente vai voltar com tudo, vendo o que sai no ano que vem. E, enfim, temos vários planos e ideias loucas e mirabolantes. Espero que nos acompanhem nessa jornada. Se vocês gostam de cinemas e coisas divertidas, acho que vocês vão se divertir com a gente. Espero. E até o ano que vem, alguém quer deixar uma mensagem de partir, de tchau, de adeus, de... Não, agradecer aos nossos espectadores. Agradecer aos nossos espectadores, porque esse ano foi bem importante pra gente, né? Foi bem legal. Menos mais que a obrigação. Isso ajuda a gente ter mais seguidores. Não, foi o ano que a gente completou 1.000 inscritos, né? Eu acho que vale ressaltar isso. E muito obrigado pela audiência aí. Agora já estamos em mais de 1.100 e continuem se inscrevendo. E Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra todo mundo. Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Vamos lá, gente. Vamos falar de cinema. A Bibi quer falar, eu acho. Tá aberto o chão pra quem quiser. Vão com Deus. Com o vento.